Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, mais uma vez. Sou grato a Deus por nesta noite estar aqui cultuando ao Senhor, pelo qual já temos sentido a presença maravilhosa do Senhor neste culto, derramando das suas bênçãos, da sua graça, alegrando os nossos corações. E o certo é que, quando nós adentramos a casa do Senhor com o propósito de adorar a Deus, certamente nós sentimos a sua santa presença, porque nós adentramos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Adentramos com o intuito de engrandecer esse Deus, de adorar o seu nome e da beleza da sua santidade, porque Ele é grande, nós não somos nada, mas o Senhor é grande, como já foi cantado aqui esta noite. Belos hinos, belos louvores, que exaltava a soberania do Senhor, a grandeza do nosso Deus, e acima de tudo falando acerca da vinda do nosso Senhor, e que nós estamos aguardando Ele agora. Então, no momento, no piscar de olho, diz a Bíblia que nós seremos arrebatados. Aprove Deus que fosse hoje, ou que seja hoje, né? Porque nós iríamos continuar cultuando ao Senhor eternamente nos céus, dando glória ao que morreu por nós, que nos resgatou, nos tirou, nos fez assentar com príncipes. Estamos aqui gratos a Deus por sua maravilhosa e eterna graça. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, povo de Deus, aquele que nos ouve pela internet, hoje culto de família, e queremos trazer uma meditação da palavra de Deus para nós nesta noite, que se encontra no livro de Cantares, no capítulo de número 4, a partir do versículo 12, do 12 ao 16. Esperar vocês encontrarem. Cantares fica logo depois de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Para facilitar a vida de quem não vem para a escola dominical. Amém? Tem que fazer o merchan aqui da escola dominical, né? Convido vocês para estarem aqui no domingo na escola dominical. Está sendo uma bênção, viu? Matrícula sempre aberta, o ano inteiro, de janeiro a dezembro, as matrículas estão abertas. E nunca enche a classe, né? Sempre, né? Não se forma também não, a formatura vai ser no céu. Isso é uma bênção, porque isso implica dizer que a gente não sabe o suficiente para se formar, né? E o conteúdo não acaba, porque a palavra de Deus é uma fonte maravilhosa, inesgotável. Amém? Tem pregador que não facilita muito a vida do povo, não, diz, tá, depois de Gênesis e antes de Apocalipse, aí fica difícil. Mas vamos lá, ler. Diz assim a palavra de Deus: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romães, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra, o aloés, com todas as principais especiarias. Eis a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. Meus amados irmãos, é um texto bastante interessante este livro, conhecido como Cântico dos Cânticos, porque é um cântico dos cânticos, aquele cântico que é superior a outros cânticos, porque realmente esse livro trata ou nos traz um poema acerca do amor, acerca do amor conjugal entre um homem e uma mulher, a qual o escritor, o rei Salomão, ele constrói essa narrativa
E esse poema, desde o princípio, onde se começa o conhecimento, aquele relacionamento inicial, onde o amor cresce e culmina no casamento. E é muito interessante porque a cultura judaica, no contexto em que foi escrito este poema, era muito interessante porque começava com o noivado, mas o noivado já trazia um compromisso de casado. Apenas não havia um relacionamento íntimo durante o noivado, mas todo o comprometimento havia no noivado, já era basicamente como se já estivesse casado. E é interessante que ele constrói essa narrativa deste poema, e um poema muito interessante, esse livro de Cantares, embora que nós temos muitas alegorias, muitas aplicações, e uma aplicação dela para os dias atuais, alguns veem como o amor de Deus para com a igreja. No Antigo Testamento, os próprios judeus já viam uma aplicabilidade dele como Deus amando Israel, e lia este livro, geralmente, no fim da Páscoa, para demonstrar o amor de Deus para com aquele povo. Mas o certo é que Salomão escreve e faz essa narrativa contando a história, e alguns também comentadores dizem, há uma certa divergência entre os comentadores, mas a grande maioria crê que o seguinte, que ali Salomão estava contando a história, se passando por um pastor, que diz que é um pastor lá em 1:7 de Cantares, que era um pastor, um rapaz, e uma pastora, moça também, que era pastora e também tinha uma vinha. No capítulo 1, versículos 6 e 8, nos demonstra esse relacionamento, onde começa essa amizade, esse amor e o interesse, de tal forma que vai crescendo, crescendo, e ele começa a contar essa narrativa de amor nesse livro de Cantares. Alguns homens carnais deturpam muito essas passagens que o livro traz, desse romance, dessa forma poética e amorosa pela qual Salomão trata, e esse livro foi escrito ainda no começo, quando ele era muito jovem, e trata dessa relação amorosa, desse amor puro, desse amor ainda, desse sentimento, dessa purificação, dessa pureza, do amor que estava gerando, brotando naquele coração. E muitos deturpam isso e querem transformar este livro de uma linguagem profana, e que realmente não é uma linguagem profana, mas poética e amorosa, retratando o verdadeiro amor que o homem estava ali desejando para sua esposa. E nesse contexto pela qual nós lemos nesta passagem, do capítulo 4, versículo 12, onde fala do jardim, e que Salomão trata dessa forma, que é interessante que há duas narrativas, a narrativa do esposo e a narrativa da esposa. Vocês vão encontrar isso em algumas versões da Bíblia, trata o esposo, e outras versões onde a esposa mostra a esposa. E algumas versões traz um texto corrido sem demonstrar onde o esposo fala e onde a esposa fala. Mas nesse texto aqui, do capítulo 4, versículo 12 até o 15, tem a voz do esposo, e o versículo 16 é a voz da esposa falando. Mas é interessante que aqui nós vemos muito bem que o esposo, ele traz aqui uma definição acerca do jardim, do seu jardim. E eu quero trazer, nesta noite, falar sobre este jardim do esposo. E que ele relata, pelo menos, 4 características do jardim do esposo. E é interessante que, primeiramente, no versículo 12, ele diz assim: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Então, primeiramente, o jardim do esposo é um jardim cercado e protegido, a primeira característica do seu jardim. Então, esse jardim que fala da pureza, fala que, a priori, que é da virgindade da mulher, que era o jardim fechado, da pureza. Então, isso demonstra que a proteção fechado, e que o esposo tem que manter guardado esse jardim. E a gente ampliando este leque para o seio familiar, para o lar,
para o esposo que cuida da sua casa, para o esposo que cuida da sua família. Então ele tem que manter o seu lar protegido, ele tem que manter o seu lar guardado, ele tem que manter o seu lar protegido de investidas, das investidas que vêm do diabo, que vêm de fora. O homem, ele tem uma responsabilidade de proteger a sua família. Por quê? Porque ele foi constituído como base fundamental do seu lar. E se ele não proteger o seu lar, quem vai proteger o seu jardim? Se ele não proteger o seu jardim, quem é que vai entrar para proteger? Ele como cabeça, ele como pessoa responsável pelo seu lar, ele tem essa responsabilidade ímpar de proteger o seu jardim. Então nós começamos a entender que quando Salomão fala sobre isso, exaltando o jardim que tinha sido plantado, estava relatando essas características do jardim, o homem como cabeça, ele é um protetor, ele é um provedor da sua casa, ele é um provedor da sua família. Precisamos, nesses dias, de guardar diante de tantos ataques do mundo lá fora, tentando adentrar, tentando destruir o seio familiar. E nós temos como igreja, como povo de Deus, temos que alçar a bandeira e clamar em alta voz para que essas ideologias, esses ataques não venham contra o povo de Deus, nem contra a família de Deus. Nós estudamos no trimestre passado uma lição que falava justamente de vários ataques que adentravam o seio familiar e como nós devíamos proteger os nossos lares, de como nós devíamos proteger as nossas famílias. Pai, você tem uma responsabilidade de guardar, de proteger, de estar bem cercado, bem blindado o seu jardim, a sua casa, para que não venha o inimigo e tente usurpar daquilo que está dentro do seu jardim. Estamos cercados de grandes investidas, meus amados irmãos, nesses últimos dias. Nunca foi tão difícil educar os filhos. Nunca foi tão difícil ter uma família cristã, educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, diante de tantas coisas que estão sendo submetida à família. E muitas das vezes nós pensamos e perguntamos e questionamos ao Senhor, mas Senhor, por que isso? Por que tantos ataques? E às vezes nos deparamos com pessoas que nasceram no Evangelho e chega a adolescência, não quer mais vir para a igreja, com filhos que se tornam rebeldes e começam a fazer coisas terríveis, e nós pensamos, Senhor, como é que pode? Nasceu na igreja. Precisamos blindar, precisamos ter o cuidado, precisamos de realmente estarmos vigilantes com o nosso jardim. Então o homem, como cabeça da sua casa, como pai de família, tem que estar atento a esta coisa, tem que estar atento às primeiras investidas, e chamar, e conversar, e estar presente no cotidiano, para que as coisas não venham ser deturpadas. Lembro-me de um pastor, e ele conversava comigo certa feita, e ele dizia assim, olha, e isso já faz um certo tempo, e ele dizia para mim, irmão Robson, as coisas estão difíceis. Ele disse, meu filho chegava em casa com a cartilha da escola. E nessa cartilha, ele chegou me mostrando, e estava muito feliz diante de uma aula que havia tido. E eu fui ver a cartilha. E a cartilha mostrava, como se fosse um gibi, um desenho de um rapaz que adentrava num bar, estava lá bebendo, encontrava uma moça, saía com a moça, adentrava naqueles locais pela qual são costumeiros a praticar o sexo, e mostrava esse cuidado e dizer para não ter um cuidado de engravidar. E o pastor dizia assim para o seu filho de 10 anos, o que é que está de errado aí? E ele dizia,
pai, não tem nada errado. Eles têm. Primeiramente, entrou num bar. Não quer saber se você bebe ou se não bebe, mas já está o bar aqui. Conheceu no acaso. Vai para esses determinados locais onde a Bíblia condena o sexo antes do casamento. Então, como é que está errado aqui, meu filho? Mas são essas coisas que estão adentrando dentro da escola, e se o pai não tiver vigilante essas coisas, começam a criar um filho com a mentalidade totalmente deturpada em relação à palavra de Deus. E o pai, como orientador, como aquele que é o responsável pelo seu lar, tem que estar vigilante. Tem que estar atento a essas coisas, a essas investidas, e dizer não, blindar com a palavra de Deus. Então ele ali foi ensinar, mostrar como a palavra de Deus realmente mostra e ensina. E é isso, o antídoto para essas coisas, é a palavra de Deus. Sempre é a palavra de Deus, nunca deixou de ser a palavra de Deus. Sempre é a palavra de Deus o antídoto para essas coisas. É um jardim cercado. A segunda característica do jardim do esposo é um jardim bem irrigado, versículo 15. Aliás, muito frutífero, versículo 13. Versículo 13 diz que é um jardim bem frutífero. Teus renovos são pomar de romães, como frutos excelentes. Frutífero. E é preciso que o pai, o esposo, cultive no seu lar frutos espirituais dentro da sua casa. A família está produzindo frutos espirituais, crescendo no Espírito, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo em comunhão com o Senhor, crescendo em conhecimento com o Senhor, crescendo em intimidade com o Senhor. São frutos que devem surgir dentro do lar cristão, e a criança tem que estar crescendo, aprendendo essas coisas. É fácil? Mas são coisas, atitudes que temos que tomar. São atitudes que devem ser tomadas. Começa a ensinar o menino no culto, dentro de casa. O culto familiar, o culto doméstico. Começa a ensinar o teu filho. Vamos fazer o culto, reúna a família. Ah, mas é tão difícil. Marca uma hora com a sua família. Sabemos que a vida hoje é corrida, o pai está trabalhando, a mãe trabalha, mas tem um horário que tem que ter todo mundo junto. Então reúna o povo, vamos fazer um culto aqui, ensinar o seu filho a cultivar o Espírito Santo dentro da sua casa, dentro do seu lar, a cultivar, a plantar, a ter frutos espirituais, porque isto vai trazer benefício para eles. Precisamos estar ensinando. Se você não ensinar, se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? Eu não tenho filhos, mas nós passamos uma temporada criando uma sobrinha nossa, desde bebezinha, ela passou a bebezinha conosco, depois voltou para os pais, depois voltou com 5 anos, ficou um bocado de tempo conosco, e toda noite, chegava ali, quando não era eu, era minha esposa. Cantava uma história da Bíblia para ela. E às vezes, tinha história que ela se empolgava. Conta de novo. Conta de novo. Conta de novo. 5 vezes antes dela dormir. E ela dizia, conta de novo a sexta vez. Não, amanhã tem outra história e a gente vai contar outra história. Mas era o aprendizado, era a hora de reunir, vamos contar a história da Bíblia, vamos falar de Jesus, vamos dizer que Jesus faz coisas grandes e maravilhosas para cultivar fruto do Espírito dentro dos nossos lares. Precisamos enraizar, ter frutos espirituais dentro dos nossos lares, para que a partir daquela criancinha possa produzir frutos.
Esses dias eu li uma história muito interessante. Porque quando o pai ensina a criança, mostrando a palavra de Deus, e que realmente o pai demonstra que vive uma vida espiritual com o Senhor de comunhão, o filho vê e quer seguir o exemplo. Eu li uma história de um pastor, que ele chegou para pegar o seu filho, que estava brincando lá com os amigos, e quando ele chegava perto, as criancinhas estavam brincando. E quando eles estavam brincando, o pai chegou e ele não viu. O pai chegou e escutou a conversa deles. Escutou quando chegou uma criança, disse para a outra assim: ah, meu pai é muito poderoso. Ele é delegado da cidade. E o outro disse: ah, o meu pai é amigo do prefeito, que manda no delegado, que tira o delegado da cidade. O outro garotinho disse: mas meu pai é amigo do governador, que é mais conhecido do que prefeito. E outra criancinha estava ali e disse assim: meu pai é amigo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a criança disse: meu pai fala com Deus constantemente. E quando ele ora, Deus responde. Porque é amigo de Deus. E as outras crianças se calaram. E o pai, olhando, observando aquilo, disse: Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho transmitido a ti, Senhor, a meu filho. É isso que nós devemos cultivar dentro dos nossos lares. Demonstrar àquela criancinha que realmente Deus é o Deus maior. E que você transmite esses frutos para ele, para que esteja testificando também. Então, esse é um ponto, cultivar frutos espirituais no nosso lar. Terceiro, é muito frutífero. Aliás, é bem irrigado. Versículo 15. Eis a fonte dos jardins, poços das águas vivas que correm do Líbano. O jardim era bem irrigado. Muitas fontes. Muitas fontes. E quando fala de fontes, lá em Provérbios, no capítulo 5, versículo 15 a 23, trata o amor conjugal, é retratado como saciar a sede. Fonte. E quando fala de fonte, de água que brota dentro do lar, fala de saciar. E é preciso isso aí, no nosso lar, para que tudo esteja saciado. Isso, no sentido do lar, seja saciado em quê? Em conversas, entre conversas nos familiares, entre marido, esposa e filhos, porque tem lares que marido não conversa com esposa, esposa não conversa com marido, marido não conversa com filho, nem filho conversa com o pai. Precisa estar fundamentado. Precisa estar numa conversa. Precisa haver amor. Precisa estar conversando. Precisa sentar. Chegou do trabalho, conversa. Passou o dia fora, reúne para conversar. E isso é importante. E tem gente que realmente, quando chega no seu lar, será que pode dizer lar doce lar? Infelizmente, tem pessoas que chegam no seu lar e não chamam lar doce lar. O lar já está desestruturado, o lar já está confuso. Mas eu digo para você nesta noite que o Senhor pode restaurar os lares. Eu digo a você nesta noite que há um caminho de sentar, de se conversar. O Senhor coloca Cristo no meio e tudo vai dar certo. Então precisa-se disso. Precisa conversar, precisa compartilhar.
precisa compartilhar das necessidades. Precisamos compartilhar os nossos planos. Agora, não sou mais uma carne, mas carne da minha carne é minha esposa. E precisamos compartilhar todos os nossos planos. Você não é mais solteiro. Não. Você agora tem uma família. E uma vez eu chamei um irmão, ele chegou e disse para mim: irmão Robson, eu vou largar desse emprego, do emprego que ele tinha. Ele era um vigilante. E trabalhava também com eletricidade. Mas ele era carteira assinada, trabalhava numa empresa. Aí disse assim para mim: eu vou pedir demissão do meu emprego. Eu disse: por quê? Ele disse: porque está difícil, acabo já da minha idade, já estou ficando velho, ser vigilante. E o meu chefe está pegando no meu pé. Eu disse para ele: e tu quer trabalhar com o quê? Ele disse: eu quero trabalhar no meu ramo de eletricidade. Eu disse: e eletricidade dá certo para velho também, como você está dizendo? Para estar subindo escada, estar subindo em casa? Já conversou com sua esposa? Ele: não. Está errado. Porque você é o supridor da casa. A sua esposa não tem emprego fixo. E quer fazer uma coisa dessa, meu irmão? Às vezes precisa compartilhar as necessidades. Não fazemos nada mais do que compartilhar com ela. Agora, as decisões que eu tomar vai afetar também. A cumplicidade. Tem que haver cumplicidade. Se não houver, desestrutura. Eu costumo dizer à minha esposa, e quando ela às vezes chega para dar um cheiro em mim, às vezes a gente está suado, eu digo: olha, eu estou fedendo a suor, mas eu digo: você, quando casou comigo, disse que era para me aceitar no cheiro e na catinga. E é isso que o casal realmente é assim, é no cheiro e na catinga. Tem dia, está suado, chegou do trabalho, está suado, é assim. Claro que a gente se cuida, tem que se procurar se cuidar para chegar. Quanto mais cheirosinho, melhor, né? Para o marido, para a esposa. É isso, claro. Mas vejam, meus amados irmãos, diante das coisas, dos momentos mais difíceis, estar todos juntos, lado a lado, e isso é importante, não é? Então, precisa o lar estar bem irrigado de amor conjugal, de estar repleto de bênçãos espirituais no seu lar, de o fruto estar brotando, das bênçãos espirituais estar sendo plantadas no seu lar. Isso é importante. E a quarta característica no jardim é que ele espalha um aroma precioso. Olha só. Levanta-te, vento do norte, versículo 16, e vem, tu, vento do sul, assopra o meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Olha só. Exalando o cheiro. Paulo disse que nós espalhamos o bom cheiro de Cristo. Nós somos o bom perfume de Cristo, Paulo fala, lá em 2 Coríntios 2:15. Então, se nós estamos no mundo como exalando o bom perfume de Cristo, no casamento, o lar deve também justamente exalar esse perfume de Cristo no teu lar, mostrando que Cristo está presente, mostrando que Cristo realmente está presente no seu lar. E tem pessoas que realmente veem e dizem: realmente aquele lar é edificado pelo Senhor. E precisamos disso no nosso dia a dia, cada dia mais testificar das grandezas do Senhor em nossas vidas, adorando a Deus, em comunhão, em união com a família e também com o vizinho, mesmo aquele que realmente dá trabalho. Porque tem vizinho que só a misericórdia de Deus
Mas mesmo assim, você é uma família edificada, exalando o cheiro de Cristo. O vizinho vai jogando lixo para dentro do seu muro e você vai, bota lá fora, faz num saco, mas não reclama. Dá glória a Deus que vai chegar um momento que ele vai reconhecer que ali é uma casa que serve a Deus. Mas veja, tem coisas importantes também. Quando esse jardim é bem edificado, bonito, formoso, cheiroso, produz frutos. É aqui? Produz frutos, cheiroso, bem guardado. Mas como ele é bem guardado, o inimigo também quer adentrar. E lá no capítulo 2, versículo 15, diz assim, olha, de Cantares: apanhai-me as raposas, o esposo está dizendo, apanhai-me as raposas, raposinhos que fazem mal às vinhas. Às vezes tem a raposa representada pelo diabo, que quer destruir o teu jardim. O diabo quer destruir o jardim. De que maneira? Às vezes, por intermédio de finanças, a pessoa perdeu o emprego, perdeu os bens, e acha que aquilo agora acabou o mundo, e às vezes quer culpar Deus, e fica numa situação difícil, e às vezes fica tão desesperado que põe a culpa no Senhor e larga a Cristo, desestrutura o lar. E às vezes, realmente, quando se trata de questões financeiras, é difícil. Mas temos um exemplo na Bíblia de Jó que venceu as dificuldades, confiando no Senhor. O homem rico tornou-se pobre, mas o Senhor restaurou. O homem rico tornou-se miserável, mas o Senhor restaurou. Então, bastamos confiar no Senhor, que Ele faz tudo em nossos lares. O Senhor, Ele é o nosso provedor. Confie nele, plante isso na sua casa. Confie no Senhor, que o Senhor não vai dar prova além das tuas forças. E Ele sabe que no seu lar, você como provedor, precisa. Eu conheci um irmão, que ele era empresário grande. Ele morava lá em Vila Velha. Em frente, o apartamento dele era em frente à praia de Itapuã. Nossa irmã Vânia, conhece lá, Espírito Santo, deve conhecer a praia de Itapuã. Apartamento enorme, grande demais. E ele tinha uma frota de carros de turismo, de ônibus, vans, muito grande, para turismo. Aconteceu que, certo dia, Deus usou um profeta para ele e disse que ele ia passar pelo vale, mas ia dar vitória. E ele não entendeu, ficou preocupado. Um ônibus dele, aconteceu um acidente, para pagar as indenizações, ele disse, diante do acidente, ele disse que tinha uma Kombi, se vendesse a Kombi, ele pagava a dívida. Só que botou para vender, não vendeu nada, pagou as indenizações, ficou uma dívida de uma Kombi, ele não conseguiu vender a Kombi, a dívida aumentou, perdeu a Kombi, perdeu a frota toda, perdeu o apartamento e morava, ele disse, num quarto, que o quarto era o tamanho da cozinha que ele tinha do apartamento dele em Itapuã. Mas todo dia estava no círculo de oração, estava na igreja, estava cultuando ao Senhor, estava dando glória a Deus, esperando na promessa do Senhor. O crente fiel e verdadeiro é esse. Está passando por momentos difíceis, mas confia no Senhor. O Senhor é quem opera, o Senhor é quem faz todas as coisas. O Senhor quer ver a tua fidelidade como viu a de Jó. Então não te preocupes que no momento certo o Senhor vai abrir a porta e você vai dar glória a Deus, exaltando o nome dEle. E o Senhor fez coisas grandes na vida dele. Não é fácil, meus irmãos, não é. Quando vem, mas isso o inimigo quer desestruturar. Acontecendo isso. Na saúde, perdeu a saúde.
é uma coisa que abala muito a família. Imagine aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. 12 anos, já tinha gastado tudo. Quanta família se perturbou com a enfermidade daquela mulher. Mas no momento certo, Cristo chegou. Imagine outras coisas que tentam implantar. Ali a raposa vem, o diabo tenta plantar dentro do casamento. A raiva. Paulo disse, irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Às vezes, temos que tomar cuidado. Às vezes nos iramos fáceis. Às vezes nos tornamos hostis. Paulo diz assim em Colossenses 3,19, vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. E às vezes, o homem chega, está meio atarefado, né? Atarefado demais, e às vezes não tem paciência com a esposa, nem com filhos. Meus amados irmãos, não ponham o sol. Mas antes, cultive o amor dentro do seu lar, demonstre, cultive. E assim, a raposa que vai tentar destruir o teu jardim, não vai conseguir. Mas, acima de tudo, nós servimos a um Deus que cuida, que guarda e que nos ajuda nesta trajetória e nesta caminhada. Então, se você, meu prezado irmão, ouvinte, que está na internet, se você está passando por dificuldades, por momentos difíceis na sua vida conjugal, no seu casamento, no seu lar, e que a raposa adentrou e começou a fazer uma destruição, Cristo é a solução para a sua vida nesta noite, para o teu lar. E eu convido a você a dar um passo, a vir aqui aceitar a Jesus, para restaurar a tua vida, para restaurar o teu lar, para restaurar a tua casa. Você que está conosco na internet, se está passando por isso, então faça a sua decisão para Jesus, para que restaure o teu lar e a tua vida. Você pode fazer a tua decisão. E nesta noite eu faço o convite, que se tem alguém nesta noite para aceitar a Cristo e Cristo restaurar a sua vida e restaurar o seu lar. Tem alguém nesta noite, tem alguém que nesta noite adentrou e que precisa de uma restauração na sua vida e que precisa de uma restauração no seu lar. Tem alguém que não é crente aqui nessa noite, só para eu conhecer? Não? Amém. Então, vamos fazer uma oração por todos, eu creio que todos os casais neste momento, para que a raposa seja expulsa. Porque muitas das vezes a raposa tenta adentrar dentro do jardim e quer destruir. As uvas, era muito comum isso, a raposa atacar os parreirais. Fiquemos de pé e vamos fazer uma oração pelos familiares. Pastor Daniel, Carlos, pode orar? Então vamos orar neste momento. E você que nos acompanha pela internet, também se teu lar está desse jeito, você que é crente, então dobre seus joelhos e se curve diante do Senhor. E vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus maravilhoso e poderoso, Senhor, Tu que és soberano e grande, neste momento, ó Deus de glória, eu quero Te apresentar cada lar nesta noite. Senhor, lá daquelas pessoas que o inimigo está tentando bagunçar, tem bagunçado, Senhor, tirando a paz, trazendo muitas confusões, trazendo perturbações, ó Deus de glória, mas que neste momento, meu Deus de glória, em nome de Jesus, nós colocamos por terra toda a ação do diabo, nós colocamos por terra toda a ação do inimigo, Senhor. Senhor, se há problema financeiro, que o Senhor venha abrir as portas para restaurar, Senhor, o lar. Se o problema é de saúde, que a saúde venha, Senhor, porque Tu és a saúde, e dá restauração, Senhor, da saúde. Oh, meu Deus de glória, se outros problemas têm assolado, Senhor, este lar, mas restaura, Senhor, vai desfazendo todo embaraço, vai desfazendo todo mal, Senhor, no Teu nome, nós, Senhor, nós ordenamos que todo mal seja desfeito, em nome de Jesus nós quebramos
todo laço, nós quebramos todo laço que o inimigo tem armado e nós destruímos toda a intenção maligna do diabo contra as famílias. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos. Amém.